Olá, meus amigos, muita paz a todos, muita paz. E nós estamos aqui para mais um de nossos encontros sobre taoísmo. E hoje a gente vai conversar sobre o texto 63 do Tao Te Ching de Lao Tzu. Nesse texto, Lao Tzu ele diz o seguinte: agir pelo não agir, ser ativo na inatividade, acha gosto no desgosto. Vê o grande no pequeno, transforma o ódio pelo amor. Reconhece o fácil antes que surja o difícil. Realiza o grande a partir do pequeno. Por isso, o homem sábio nunca se considera grande, portanto, pode realizar sua grandeza. Quem muito promete, de certo não merece a nossa fé. Aquilo que nos parece muito fácil, com certeza, é bem difícil. O homem sábio prevê todas as dificuldades e por isso ele as supera. Bom, meus amigos, esse texto de Lao Tzu é um texto muito interessante porque ele vai abordar essa questão da dualidade. Quando a gente pega esse pensamento ocidental, que a grande maioria das culturas ocidentais carregam, a dualidade sempre vai ser uma coisa oposta. É o bem que está oposto ao mal, é a luz que está oposta às trevas, é o certo que está oposto ao errado, é o divino que está oposto ao demoníaco, vamos colocar assim, né? E por isso é uma coisa que está contrária à outra. Só que o taoísmo não vai enxergar dessa forma. Não só esse texto de Lao Tzu, mas muitos textos que o Lao Tzu aborda esse assunto, ele sempre vai falar o seguinte: o sábio é aquele que olha para aquela pessoa que todos julgam e mesmo assim vê o bom. É aquele que olha para o caminho torto e vê o caminho reto. É aquele que olha para as trevas e vê a luz. Porque, vejam só, um pequeno exemplo que a gente pode compreender esse pensamento taoísta, que são as dificuldades da vida e os erros. Os erros e as dificuldades da vida, aparentemente, podem parecer uma coisa ruim. No entanto, essas dificuldades, esses erros, ajudam-nos muitas coisas, né? Revela coisas de dentro de nós, traz força, traz a própria luz. Tem alguns ensinamentos taoístas, né? Que eles dizem o seguinte. Peraí. Tem muitos ensinamentos taoístas que eles vão dizer o seguinte. Que você aprender na luz e você aprender nas trevas é a mesma coisa. O aprendizado é o mesmo. Você aprender errando e você aprender acertando, não tem diferença. O aprendizado vai ser o mesmo aprendizado. Por isso também, meus amigos, que os taoístas, eles não ficam querendo, vamos colocar assim, impor nada para ninguém, ditar um caminho, vamos colocar assim. Esse caminho é o caminho certo. Esse caminho é o caminho que vai te conduzir para a salvação. Esse é o caminho que vai te conduzir para a luz. Para o taoísmo, não existe isso. O que eles vão falar? Que a vida já é a própria luz, a vida já é o próprio caminho que conduz para a luz. Ninguém precisa querer conduzir ninguém, porque o próprio Tao da vida é que conduz as pessoas. As pessoas, você não precisa ficar preocupado, nessa visão taoísta, você não precisa ficar preocupado com que as pessoas acertem ou com que elas errem. Se elas acertarem ou se elas errarem, elas vão aprender. E esse aprendizado é que vai trazer, vamos colocar assim, né? Essa elevação interna, esse contato seu consigo mesmo.
Por isso que, vamos colocar assim, que não são, nessa visão, né? Eu já até comentei isso com vocês, mas não são as outras pessoas, os professores, vamos colocar assim, né? Os mestres, que vão nos conduzir para a verdade. São as consequências de nossas ações que vai nos conduzir para a verdade. Se você faz determinada ação, essa ação vai ter uma consequência. E essa consequência vai gerar você em um certo sentimento, uma certa emoção. E essa emoção vai fazer você refinar suas escolhas. Vamos colocar assim, né? Se você faz uma ação ruim, isso vai ter uma consequência ruim. O que é interessante é que Lao Tzu, em outros textos, ele fala o seguinte, que elevar o outro é elevar a si mesmo, e destruir o outro é destruir a si mesmo. Portanto, se você faz uma ação de destruição para com o outro, a consequência vai ser a sua própria destruição. E essa consequência da sua própria ação é que vai te educar, vai te ensinar. Não vai ser vamos colocar assim, uma lei, um professor. São a própria vida ensinando você, né? E por isso que nesse texto de hoje ele vai sempre me falar dessa questão, né? Essa questão da derrota, da vitória, ou ver o gosto no desgosto, né? Olhar para o erro e ver o acerto. Olhar para a queda e ver a elevação. Olhar para as trevas, como eu falei, né? E ver a luz. Lao Tzu, ele traz essa visão para a gente. E por isso que quando a gente tem essa visão, quando a gente vive a nossa vida nessa perspectiva, com esse olhar, tudo é bom, tudo passa a ser bom, vamos colocar assim, né? Até os erros, os desgostos, as dificuldades, tudo serve para algo maior, para um despertar nosso de nós mesmos, né? E o comentário, meus amigos, da tradução que eu estou lendo, né, diz o seguinte sobre esse texto. Na ordem imutável do fluxo de todas as coisas, no caminho do tal, os ciclos são a base de todos os processos. Assim, o fácil virá a ser difícil, e o difícil se tornará fácil. Todo complicado começa simples. Essa ordem imutável das coisas está nos princípios fundamentais do taoísmo clássico e remonta aos primeiros tratados, como o I Ching, o livro das mutações. Compreendendo essa ordem cósmica, o sábio poderá atuar em harmonia com o fluxo cósmico e certamente conseguirá realizar, assim, todos os seus objetivos. E é isso, meus amigos. O taoísmo, né, como eu já falei algumas outras vezes, ele é uma filosofia, assim, muito simples, né, muito tranquila. Ele parte de princípios simples e vai fazendo toda a sua elucidações, né, a partir dessa visão do Tao, essa visão sobre a natureza humana, sobre o homem e de todas as coisas que nos cercam, né. Tem uns ensinamentos que eu sempre, assim, né, que me toca muito, que diz o seguinte, que essas filosofias, esses livros, são apenas as palavras de um poeta para descrever a vida na qual a gente já vive, porque a sabedoria está na própria vida, né? O livro da sabedoria é a própria vida. E esses livros que a gente pega são apenas as palavras de um poeta. No mais, meus amigos, é isso. Eu vou finalizar por aqui. Muita paz a todos, muita paz e até mais no próximo encontro.